Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui nessa playlist onde a gente está trabalhando então com um movimento em duas dimensões. E se você está acompanhando a gente, você sabe que a gente está no 2D, né? Então a gente está falando aqui dos movimentos em 2D e nesse caso aqui é um movimento do tipo oblíquo, né? O que que é um movimento oblíquo? É aquele que possui uma angulação com a horizontal. E aí, se você quer saber um pouquinho sobre a teoria disso daqui, você fica um pouco nessa aula comigo, mas não esquece de ver as aulas anteriores, beleza? Vamos dar uma estudada aqui no que é o movimento oblíquo e entender esse lançamento, ó. Número 3, né? Então é uma das questões que eu coloquei para os meus alunos. E se você é meu aluno aqui, essa aula é especial para você também, para que você consiga entender em mais detalhes esse movimento que é tão cobrado nos Enems e vestibular da vida aí. Olha o que a gente tem então, ó, um projétil, né? Vai se projetar, vai ser arremessado. Um projétil é lançado obliquamente com uma velocidade que forma com a horizontal um ângulo θ. Então é aquelas questões em que o ângulo ele é desconhecido. Então eu tenho o ângulo θ, que é aquele símbolo ali, atingindo uma altura máxima de 7,2 metros. Então quando ele faz a parábola, ele atinge em 2 não, em 7,2 metros, né? Então é isso que a gente tem aí. Deixa eu só fazer essa linha reta do chão aqui, né? Porque ele tem que atingir algum lugar, tá ficando meio curvo aqui. Pronto. E ele atingiu, então, o outro ponto lá na frente. Beleza, então a gente tem a nossa trajetória, a gente tem aqui o ponto máximo de 7,2 metros, e aí eu pergunto para você, o que que esse ponto de 7,2 metros consegue me ajudar ali em cima? Primeiro de tudo, vamos terminar a questão aqui, ó. Sabendo que o ponto mais alto da trajetória, a velocidade escalar, a velocidade total que ele tem, né, que é chamado de escalar, vai ser então uma seta apontando somente para frente, do projétil de 10 metros por segundo. Então, bem lá em cima, a velocidade dele é de 10 metros por segundo, tá? O que que a gente consegue saber com isso? Primeiro, você já consegue saber a velocidade no eixo X. O que que é eixo X? O eixo horizontal aqui embaixo, né? Eu falei na outra aula, vou falar aqui de novo. Seria como se você observasse a sombra do projétil percorrendo, né? E exatamente nesse ponto máximo lá em cima, a velocidade dele vai ser a única velocidade do eixo X. E uma coisa que é legal no eixo X, que as velocidades, elas são sempre as mesmas ao longo da minha trajetória. Então, no eixo X, eu tenho ali um movimento retilíneo e uniforme ao longo de toda a trajetória até o final. E isso é interessante, gente, por quê? Porque a gente consegue ter algumas definições aí para o movimento em X, né? E com isso a gente consegue calcular o quê? Ah, você consegue calcular o tempo total. Não, gente, você não consegue calcular o tempo total, mas você já sabe que ele saiu com essa velocidade lá de trás. Velocidade Vx igual a 10 metros por segundo. Uma coisa que você não sabe é o valor da velocidade para cima, certo? Então, para isso, a gente vai ter que descobrir e conseguir calcular essa velocidade para cima. Não é tão difícil também. Vamos ver aqui a letrinha A, o intervalo de tempo que o projétil atinge o ponto mais alto da trajetória, né? Então, no ponto mais alto, o que que a gente tem ali? A gente tem aqui a velocidade na vertical, vamos chamar ela de velocidade em y, ela é igual a zero, zerou ela não está indo nem para cima e ainda não foi puxada para baixo, né? Então, significa que ela é zero. Aí, para calcular ela, eu deveria saber a velocidade inicial de lançamento, o V0 no sentido y, para cima, certo? Daí ele não é zero, ele é um valor diferente de zero, né? Mas a gente não consegue calcular ele ainda. E aí eu vou indicar você aqui, ó, para você calcular ó, o intervalo de tempo em que ele atinge o ponto mais alto da trajetória. Seria um jeito de você investigar essa velocidade aqui, né? E para isso a gente vai utilizar da relação de queda. Por quê? Porque se você entender o movimento, ó, você percebe que daqui para frente, ó, daqui para frente, ele é um movimento de queda que depende apenas da altura. Para calcular o tempo de queda, a gente já trabalhou isso em outras questões, né? Principalmente no queda livre, é 2 vezes h dividido pela gravidade. É a formulinha do tem 2 Honda na garagem, né? E a garagem é a sua raiz ali. Então, o meu tempo de queda, o seu tempo de queda, ele vai ser 2 vezes a altura de 7,2 dividido pela gravidade, que é 10, tá? Esse valorzinho aqui de cima, ó, TQ, ele vai ser igual a raiz
de 14,4 dividido por 10, o que vai me resultar num tempo de queda igual a raiz de 1,44444. Se você resolver corretamente essa raiz, você vai perceber que o resultado dela é 1,2, né? 1,2 elevado ao quadrado dá esse resultadinho aqui de cima, certo? Então ele é 1,2 segundos. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando você está derrubando o objeto daqui para frente, o tempo que ele leva para ir daqui para frente é o mesmo tempo que ele leva para ir do começo até o meio do movimento, né? O que que me dá uma certeza nisso? A gravidade, porque a gravidade roubou toda essa velocidade, né? E depois ela vai me devolver essa velocidade. Então, para eu calcular a velocidade agora que chegou até o chão aqui, ó, que isso aqui, que inclusive é para baixo, a velocidade em y, né? Eu utilizo a relação, apenas a relaçãozinha simples, que é essa relação aqui do Vovoat. Olha ele aí, ó, V igual a V0 mais A vezes T, certo? E aí eu entendo, então, como que a minha aceleração faz eu ter velocidade. Tudo bem? Mas vamos perguntar o resto das perguntas. Vamos dar uma olhadinha no resto das coisas que ele pergunta ali, né? Então aí eu tenho a letrinha B e na letrinha B ele fala qual é o tempo total do movimento. Se daqui para frente demora 1,2 segundos, o TT, esse fica legal, né? TT 2,4 segundos, que é o dobro do tempo. Então ele demora 1,2 segundos no máximo e depois mais 1,2 segundos e ele chega aqui no lugar que ele deveria chegar, que é o alcance horizontal máximo. Beleza, gente? Professor, mas tem a letrinha C ali ainda. Então vamos resolver essa letrinha C e entender se tem alguma equação que a gente consegue utilizar ali para entender o movimento em 2D. O alcance horizontal. Opa, o alcance horizontal, gente, é o quanto que essa sombra aqui foi se deslocando, né? E o quanto que ela se deslocou no tempo que ela demorou se deslocar, que é o tempo total. Que ela veio lá do zero e foi até o final, né? A parte de baixo, MRU. Então a gente pode utilizar o sorvete. Só que como a gente está falando de um movimento que ele parte com uma velocidade, que ele parte do ponto zero, então esse S desaparece. E aí, então, eu vou ter um S horizontal, você pode pôr SH ou SX, que vai ser a velocidade no eixo X vezes o tempo. Então, o deslocamento que eu vou ter ali, o alcance horizontal, que é o deslocamento que eu tenho, então, é a minha velocidade de 10 vezes o tempo total de 2,4, resultando assim, então, em um SX, ó, aqui em cima para vocês, para finalizar a nossa aula, de 24 metros por segundo. Belezinha, gente? Eu acho que não é uma coisa tão complicada da gente resolver assim. E, inclusive, se você começar a ir trabalhando nas equações aí, você consegue entender qual é a velocidade em y, você consegue entender qual é a velocidade principal, que é a velocidade do projétil, que é essa aqui que joga a gente para frente aqui, ó, né? Ela é a única velocidade que existe. A gente separa em duas dimensões aqui, que é o x e o y, para entender melhor. Então a gente consegue fazer todas essas relações e descobrir todos esses valores simplesmente com essas formulinhas simples aqui. Beleza? Se vocês estão gostando dessa aula, gente, não esquece de deixar aí o seu curtir, não esquece de se inscrever no canal, né? E se você não está gostando também, deixa aí os seus comentários para eu saber o que eu posso modificar na aula, beleza? O pessoal já falou a respeito ali de eu falar com mais detalhes sobre o ângulo, vou falar também nas próximas aulas, tá bom? E também lembrando que tem aulas aqui de matemática no canal, então se você tem alguma dificuldade em relação à multiplicação, à divisão, a frações, a expoente, também vale a pena acompanhar as aulas de matemática. Belezinha, gente? Por enquanto é isso. A gente volta aqui de novo agora, mas agora a gente vai trabalhar na playlist Questões de Vestibulares, que a gente já entendeu o movimento em uma dimensão e em duas dimensões, e aí a gente consegue ser aprovado e entender na totalidade o movimento da cinemática. Fechou, galera? Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido essa linha. Por enquanto é isso. Um abraço para vocês e tchau, tchau.